Seja bem-vindo ao Pode Marcar. Vai ser hoje um dia fantástico de muita conversa e muito conhecimento. O objetivo aqui é a gente falar de grandes negócios e grandes empreendedores. Óbvio, todos esses empreendedores têm muitas histórias para nos contar. E o maior desafio, como controlar e levar adiante a inteligência emocional para conduzir grandes negócios. E um dos pontos principais para o empresário, a mentalidade empreendedora, como se manter no foco sempre. E uma das coisas que eu trato muito aqui nesse conteúdo, que é sobre estratégias de diferenciação e posicionamento de marca. Vem com a gente, vai ser um prazer compartilhar com você esse momento. Já aproveita aí e curte o nosso canal. Muito prazer, eu sou o Hélio Moreira, sou o hoster aqui desse podcast. Espero vocês. Boa, ficou bom. Ficou bom? E aí, pode seguir? Depois você corta, né? Vamos lá. O tema de hoje: como construir um escritório de advocacia do zero. Meus amigos, esse é o grande desafio, né? Como você constrói um negócio do zero. No caso hoje, um escritório de advocacia. E para isso, eu trouxe aqui um convidado especial para contar um pouco da história dele no empreendedorismo e todas essas experiências, né? Todo empresário começou um dia do nada. Então, esse é o nosso desafio aqui. Então, eu vou apresentar rapidamente o convidado de hoje. Ele é advogado, bacharel em Direito pela PUC Minas, pós-graduado em Direito e Negócios Imobiliários pela FMP. Ele tem MBA em Gestão de Negócios pela USP. Obviamente, um grande professor no programa de pós-graduação em Direito Imobiliário da PUC Minas. Faz parte do Conselho de Julgamento de Recursos Tributários de Belo Horizonte. É co-founder e CEO do C2T Advogados, escritório especializado em Direito Imobiliário em Belo Horizonte. E é o primeiro advogado em menos de 3 anos que eu conheço a se tornar um dos 20 mais do mercado de locação e entre os 100 mais do mercado imobiliário brasileiro, pela Imob Report. Tem coisa boa por aí, muito conteúdo. Fica com a gente, não larga a gente aí. Tem muito conteúdo para você. E além disso, atleta. O cara veio de uma maratona. Correu pra caramba, tá aqui quebrado. Nós vamos acender ele aqui hoje. Um cara atleta disciplinado. Então a gente já entendeu que empreendedorismo é disciplina. E ele vem contar tudo isso hoje para nós. Arthur Tomasi, seja bem-vindo, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui, voar aí de Porto Alegre, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo. Seja bem-vindo, apresente-se aí pro pessoal do nosso canal. Obrigado mais uma vez. Valeu, Hélio, satisfação imensa, seu convite é uma ordem, né? Não tem jeito de não atender. Um pouco cansado, eu confesso, porque não é fácil, cara. Agora tem que atualizar aí essa bio, porque é maratonista. Maratonista, é isso aí, pô. Enfim, muita coisa boa aí para bater papo com você, sempre um papo bom. E é isso. Vamos falar um pouquinho aí de empreendedorismo jurídico, né? Sobre negócios. Negócios são conversas com pessoas, isso eu aprendi com você. É isso aí. Esse é o nosso desafio. E negócios são conversas com pessoas. Se você não souber dialogar no mercado do empreendedorismo, se aproximar das pessoas, com certeza você não vai conseguir fazer grandes e bons negócios. Eu mesmo, inúmeras vezes, eu já me inspirei em grandes empresários. Acho que todo empreendedor já se inspirou num grande empresário. E eu sempre pensava, né? Pô, eu queria ter acesso a esse cara. Eu quero ter acesso a esse cara, eu quero aprender com esse cara, eu quero estar próximo desse cara. Eu admiro ele. E eu nunca consegui ter acesso. Então, eu já aqui, meus cabelos brancos entregam, aqui minha barbinha branca entrega um pouco a minha idade.
Hoje, com a internet, as coisas mudaram. A gente consegue ter esses acessos mais facilmente, né? E a gente consegue seguir em segundos essas pessoas o tempo todo, o que elas estão fazendo, o que elas estão promovendo. Você chega muito mais rápido no conteúdo. E na minha época não era tão fácil assim, né? Então, você que está aí desse lado assistindo, ouvindo esse podcast, aproveite para absorver o máximo de conhecimento que você puder. Tudo que a gente vai fazer aqui é uma troca e aproveite essa oportunidade, né? E não deixe de se inscrever no nosso canal, porque nós vamos compartilhar muito conteúdo aqui toda semana. Essa é a promessa e nós vamos cumprir, né? Deixa o teu like, comenta aí, e se você gostar aqui do nosso convidado de hoje, quiser se aproximar dele, às vezes você está aí assistindo, cara, como esse cara construiu isso? Como ele fez tudo isso? Eu quero me aproximar dele. Nós vamos deixar o contato dele aqui no final, tem os comentários, a gente vai estar aqui para te ajudar a se conectar com essas pessoas que tanto a gente desejou, que lá atrás eu gostaria, eu não consegui, nem todos eu consegui, alguns deles eu tive que ir atrás, mas eu não consegui. Então, vamos começar aqui. Arthur, me diz aqui, o que o Arthur, quando era criancinha ali, quando era um garotinho, o que passava na cabeça do Arthur e quais eram os desejos e os sonhos do Arthur? Me conta um pouco do Arthur e desses desejos, esses sonhos para o pessoal aí de casa, para quem está nos ouvindo, conhecer melhor o Arthur. Eu fui da última geração que vivia com a bola no pé e na rua, né? Soltando papagaio. Lá em Belo Horizonte a gente fala papagaio. E o meu sonho era futebol, né? Não tem jeito. Acho que cheguei a jogar aí, brinquei até os 16 anos, quando tive que decidir ir para a faculdade. Mas era isso que passava na minha cabeça. Era todo dia era futebol, treinava, jogava desde cedo, até que em determinado momento as coisas são difíceis, né, no futebol. Futebol é um ambiente difícil, mas que fez aprender muito, né? Porque você precisa saber se portar, precisa pensar estrategicamente, porque senão é engolido. Então, é um ambiente que me ajudou enquanto a formação, né? Mas era futebol. Queria ser jogador de futebol. Jogar no Galo. Jogar no Galo de preferência, né? De preferência no Atlético. No Corinthians. Pô, Corinthians não. Corinthians tava muito longe. Eu cheguei a jogar, né? Joguei até 16 e eu sempre Você chegou a ser federado? Cheguei a jogar, pô, joguei mesmo. Joguei mesmo. Eu brinco que da nossa geração lá, quase ninguém vingou, sabe? Mas quem vingou foi o Danilo, que é capitão da seleção brasileira hoje. Pô, o cara explodiu. Quem vingou? Danilo. Mas, cara, para mostrar como é difícil, né? Futebol nem sempre assim, aquela coisa de tô ali, vai dar certo, vou fazer tudo certo que vai funcionar. Muitas circunstâncias envolvem isso. Mas eu não tinha esse potencial todo, não, né? Era um meio de campo, mais ou menos, mas deu para brincar. Mas, assim, enquanto jovem, o pensamento era esse, cara. Era jogar bola e é isso aí. Esse era o caminho, né? Quem nunca, né, garoto, quis ser um jogador de futebol? Eu mesmo, aqui com o meu 1,91 m, queria jogar muito futebol, queria ser um zagueiro, que era a minha praia, a zaga, porque eu tinha força, tamanho, mas realmente não tive a oportunidade, e assim como você, tive a oportunidade de jogar um cara que se profissionalizou, pena que não foi tão longe, que é o Denner. Uhum. Joguei muito tempo ali do lado do Denner, vendo aquele garoto, um talento, né? E entrando nesse contexto, né? Que nem você falou, talvez eu joguei, mas não era o cara. Uhum. E eu acho que tem duas coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada. Ou você tem talento, ou você tem disciplina. Eu via pelo Denner. O Denner era um cara talentosíssimo. Era aquele cara que chegava em qualquer lugar, ele arrebentava. Mas era um cara extremamente indisciplinado. Não vinha nos treinos, não comia direito, balada, diversão, chegava atrasado. E eu era um cara extremamente disciplinado.
em todos os treinos, dava mais que todo mundo nos treinos, ficava depois dos treinos, queria treinar mais. Nos finais de semana eu treinava. E o cara vingou porque ele tinha realmente um talento. E eu, mesmo disciplinado, não consegui ir adiante. Porque eu realmente chegou um momento da minha vida que eu entendi, não, isso aqui está muito difícil. Isso também a gente leva para o empreendedorismo. Porque também montar uma empresa do nada não é fácil, assim como escolher uma carreira também, e às vezes uma carreira até jovem. Você mesmo começou muito jovem, né? Então eu queria saber aqui, quando foi que você decidiu se tornar um advogado? E me conta um pouco do porquê disso e um pouco desse background jurídico aí que você construiu, que foi muito jovem, né? Você começou muito jovem, você ainda é muito jovem, né? É legal. Assim, eu entrei na faculdade muito novo, né? Entrei com 16 anos. Eu sou 2 anos adiantado no colégio, então desde muito tempo, né? Isso inclusive atrapalhou um pouco a carreira no futebol, porque no momento em que eu precisava decidir em continuar jogando futebol ou ir para a faculdade, obviamente o caminho mais inteligente seria ir para a faculdade. Mas, cara, eu atribuo muito. Você falou sobre empreendedorismo, né? Mas aí fazendo até esse paralelo com o futebol e com a rua mesmo, né? O brincar na rua e se relacionar com pessoas geralmente mais velhas que eu, isso me ajudou muito a conseguir perceber um pouco melhor o ambiente. Eu acho que essa é uma, uma, uma- um atributo assim, importante, né? As pessoas muitas vezes elas não percebem, não param para entender onde elas estão, né? E isso acontecia muito lá na rua, pô, precisava engajar, né? Não podia ser atropelado ali, criançada, um quer fazer o tradicional bullying mais novo, então precisava criar mecanismos de posicionamento desde cedo, né? Desde a sala de aula até lá na rua brincando, no futebol, que é um ambiente super hostil. Então, acho que Sim. eu sempre tentei entender bem onde estar, né? Com quem conversar, o que é estratégico dentro daquele ambiente para conseguir chegar em algum lugar e tal. E acho que as pessoas, isso falta um pouco, né? Falta um pouco. Às vezes há uma imaturidade com relação a essa percepção do ambiente. E as pessoas vão fazendo, né? Vão indo e às vezes sofrem demais. Mas meu pai desde sempre leu muito, né? Meu pai até hoje é um fanático com leitura. Então também posso dizer que a parte da comunicação foi muito explorar, é uma característica que eu tenho, sempre gostei muito de falar, desde das aulas, nas apresentações de trabalho, era sempre o palestrinha, né? Sempre o cara que falava. Sempre E, teve esse lado meio prodígio aí, né? Que é que você falou, não tive cara, no futebol, mas ali na. prodígio é uma palavra forte. Porque estava antes, né? De todo mundo, pô. 2 anos antes. Eu falo que isso não é nenhum aspecto de, de genialidade, muito pelo contrário, foi uma circunstância que eu consegui absorver bem. Porque não é fácil, né? Você acaba lidando ali Sim. com as pessoas mais velhas nesse momento da vida, ali 12, 13, 14 anos, fica muito impactante, né? A pessoa já está 2 anos na sua frente ali, e o relacionamento, né, nessa etapa da vida, é um relacionamento que exige ali uma postura, e muitas vezes as pessoas Sim. não vão aguentar. Mas então, meu pai sempre conversou muito comigo, sempre falou muito sobre literatura, sobre política, sobre jornalismo. Meu pai é jornalista, né? E acho que isso ajudou também a criar o que eu chamo de horizonte hermenêutico, né? Conseguir perceber melhor, ter mais background para conseguir compreender melhor as situações e se perceber bem nos ambientes. Então, essa parte da comunicação é uma parte que eu acho que me ajudou muito, né, no desenvolvimento das minhas atividades. E passou por isso também a decisão pelo direito, porque meu pai queria muito que eu fosse comunicador, né, que eu fosse jornalista, chegou até a me inscrever no vestibular de comunicação social, mas acertadamente eu também fiz vestibular na PUC para direito e acabei ingressando na faculdade ali. Claro, o direito traz várias possibilidades, aquela coisa de um Sim. amplo assim, várias coisas possíveis dentro do curso de direito, né? E acabou que foi assim que eu comecei, que eu tomei a decisão de entrar no direito e aí apaixonado. E o direito foi por dinheiro? Aquela questão, né, que o pai fala, né? Quando você vai escolher a profissão. Não. Que, você vai trabalhar com o quê? Você vai ser o quê? Ah, você é médico, você é advogado. Ah, Pô, essa profissão aí não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro. Isso aí não. Teve isso na tua relação quando você foi escolher o direito ali? Teve
esse pensamento, ou teve essa pressão por trás, ó, não, tem que ir para alguma coisa que vai te dar dinheiro? São essas profissões clássicas, né? Seguras, profissões seguras. E depois a gente vai perceber que de segurança não tem nada, né? Isso você vai ter que construir ao longo do tempo. Eu acho que essa tal da segurança nunca vai chegar. Mas a verdade é que, de fato, foi uma decisão, como a maioria das decisões relacionadas a isso, de conforto, né? Do conforto. Eu pergunto isso porque outro dia mesmo estava conversando eu, minha esposa, minha filha, e com os amigos. E aí os amigos falando, o que ela quer ser? A Lolô. Antes ela falava que ia ser veterinária, né? Ela gostava disso, né? Agora ela tá falando, para minha surpresa, que ela quer ser advogada. Aí uns amigos falam, não, tem que pensar bem, advogada, né? Você tem que pensar numa profissão que te dá dinheiro. E, cara, eu penso diferente, porque eu, ao contrário de você, eu comecei tarde, né? Eu comecei muito tarde, eu tenho um atraso estudantil muito grande. Eu fiz 5 vezes a 5ª série, né? Repeti a 2ª série e depois tive que fazer 5 vezes a 5ª série. E fui expulso de 3 escolas, eu tinha muita dificuldade no processo de aprendizagem nas escolas, os métodos de ensino, eu não me adaptava a isso, então eu não conseguia evoluir. E eu fui criando um certo bloqueio, né? E eu ouvia da sociedade, dos tios, dos primos, dos pais, né? Pô, você tem que ser alguém quando você crescer, você tem que estudar, meu pai principalmente é um engenheiro, né? Você tem que ir para engenharia, isso dá dinheiro. Tudo eu ouvia o que dá dinheiro, o que dá dinheiro, o que dá dinheiro. Eu falei assim, eu ficava pensando, eu tenho que fazer algo que dá dinheiro ou que eu gosto de fazer? E aí, sob consequência disso, eu vou ganhar dinheiro. Como que funciona? Ou tem que ser isso? Então, por isso que eu te questionei isso, né? Você escolheu por conta que dá dinheiro, porque eu acho que grande parte de pessoas até que vão estar nos assistindo tem essa dificuldade. Às vezes ele está ali numa formação, ele não sei para onde que eu vou. Vou fazer administração, que é o básico. Vou fazer advocacia, que é o básico. Vou fazer engenharia. Mas no fundo, é aquilo que você falou. Eu acho que o que dá dinheiro no final, eu acho que é você ter clareza de onde você está e para onde você deseja chegar. E às vezes, por isso que eu questiono essa questão de você ser muito jovem, porque eu mesmo fui começar minha faculdade mais velho, cara. Você começou aí com 16, eu fui começar com 22, então 21, né? Eu fui terminar, né? Na verdade, eu comecei um pouco mais velho. Então, assim, aí eu olho e falo, cara, eu acabei optando pela publicidade, pelo design, que era o que eu gostava, mas todo mundo falava que não ia dar dinheiro. Todo mundo falava, você vai desenhar casinha, você vai viver do quê? Design é o quê? Você vai pichar as paredes, você vai fazer grafite, o que é design? Porque até então, na época, ninguém sabia o que era design, né? Então, eu sofri muito isso na minha raiz, assim. Eu acho que muitas pessoas acabam sofrendo isso, né? Eu tenho amigos mesmo que já se formaram e pegaram o diploma e entregaram para os pais lá na frente. Tá aqui, você não queria um médico? Tá aqui, né? A gente acabou de sair de uma conversa aqui, né? Exatamente. Você quer ser médico? Tá aqui, o seu diploma agora aqui. Agora eu vou ser cozinheiro, que é o que eu quero ser, né? Mas quando você entrou na faculdade, né? E começou a mergulhar nesse universo jurídico, você se identificou com esse universo? Você falou, é isso? E quando foi que você escolheu a sua especialização? Como que você começou a entender o mercado? Tá, legal. Eu entro muito novo e começo a participar muito. As primeiras aulas, né, dentro do curso de Direito são aulas bem filosóficas e eu gosto muito do debate, eu gosto muito dessas questões de um modo geral, né? Sempre gostei de ler sobre isso, sobre filosofia, sobre história de um modo geral. Então, eu fiquei muito atraído pela Faculdade de Direito. De fato, eu me apaixonei pelo direito imediatamente, né? É claro que depois as coisas vão afunilando e a gente consegue perceber também que a quantidade de problemas, né, que o direito enfrenta, enfim, mas eu posso dizer que a faculdade foi uma propulsora assim, do meu encantamento pelo direito. Eu rapidamente comecei a fazer estágio no escritório de advocacia, eu me sentia, eu já entendia que aquela visão teórica ela era capenga, e como né, a gente sabe que os advogados saem
totalmente desconectados do que é a realidade do trabalho, da advocacia, do negócio de advocacia, do empreendedorismo. Você não se fala disso dentro da faculdade, porém lá você tem boas discussões sociológicas, políticas, né? Sim. Então é um ambiente muito fértil para isso. Mas eu sabia que aquilo não bastava, a não sei que eu fosse ser um professor, fosse tratar disso enquanto carreira. E aí eu começo a fazer estágio imediatamente no escritório de advocacia. E eu fui acho que o estagiário mais novo desse escritório. Começo já a lidar com processos judiciais, com a rotina de um escritório de advocacia já no primeiro período. Ou seja, eu não sabia nada. E ótimo, né? Você não sabe nada, é ali mesmo que você precisa aprender. Mente aberta, né? Pronto para... E aí entrei nesse escritório tradicional, e lá tive uma pessoa que me mentorou, né, enquanto estágio ali no primeiro e segundo período da faculdade, que é a doutora Ana Cristina, que inclusive tive o prazer de reencontrá-la recentemente, de bater um papo, almoçou, depois ela foi lá no escritório, e foi assim um encontro bem legal, porque foi uma pessoa que marcou muito. Bom, 2 semestres ali, eu morava em Santa Luzia, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte, pegava 2 conduções e chegava muito tarde, porque eu tinha que ir para o fórum. Então, mas tive essa experimentação com o fórum, com o balcão de secretaria, de ter que negociar, né, cara? Você tem que chegar lá, pedir agilidade num processo judicial. Hoje é tudo eletrônico, naquela época não era assim, mas você tinha que ir lá e começava a negociar imediatamente. Você estava tratando com a secretaria, um serventuário, eu precisava convencer aquele sujeito de que aquele processo precisa andar mais rápido do que os demais, né? E aí esse contato com a vida real é um contato que mostra os problemas, mas mostra que, na verdade, o seu desenvolvimento ali enquanto relações sociais é o que vai, de fato, fazer com que você consiga elevar o nível da carreira e do negócio, né? Uma habilidade extra jurídica, né, cara? Negociação, Absolutamente. Conversa com pessoas, cara, diálogo, simpatia, empatia, né? Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser polêmica, mas os grandes advogados que eu conheço, eles, enquanto advogados, resolvedores de problema, né? Pessoas que a gente confia, que senta à mesa para tranquilizar, para traçar cenários, perspectivas. Sim. Eles não são aqueles hard skill de, o cara é um especialista, técnico e tal. Os que eu conheço são pessoas socialmente habilidosas, pessoas que conduzem bem as conversas, que orientam bem, que contratam bem especialistas, né? Mas essas pessoas que têm muito mais do que um conhecimento técnico jurídico, que imediatamente eu percebi que não seria suficiente, né? Então eu começo ali. E aí tomo uma decisão imatura naquela época, que foi sair do escritório, porque estava difícil, ônibus, chegava tarde, tinha que acordar muito cedo para ir para aula, já chegava na hora de ir para o fórum e tal, e tomo a decisão de me convencer de que, na verdade, eu não queria advogar, eu queria fazer concurso público, aquela velha história do concurso público. Mas não parei imediatamente. Quem nunca, né? Quem nunca? Saio dali e vou direto para o gabinete de um juiz, trabalhar então enfim, do outro lado do balcão, né? Que era ali cuidando dos processos judiciais, fazendo uma assistência dentro do gabinete mesmo nas decisões tomadas. E aí eu tenho certeza de que, para advogar, as pessoas precisam, de fato, desenvolver essas habilidades. Por que eu percebi isso? Eu atendia muito público, né? Público, diga-se, advogados que iam lá, faziam o que eu fazia, primeiro, segundo período ali, estagiários e tal. Eu não entendia nada que os caras falavam. Então, esse cara chega aqui, ele não consegue passar a mensagem, né? Ele chega aqui, nem ele estudou o processo para vir aqui conversar com a gente. E quando eu comecei a olhar os processos judiciais, eu percebi que isso também acontecia nos documentos que eram produzidos, né? Nas petições. Então, era pouco claro, assim, tudo muito... Escreve e não diz nada, sabe? Aquela coisa maçante, como é hoje bastante conhecido, né? O meio jurídico, de um modo geral, o tal do juridiquês, né? Mas ali eu tenho a certeza de que as pessoas que conseguissem ter essa habilidade de comunicação, principalmente, serão pessoas que vão marcar, que vão se distinguir dentro da advocacia. E aí era visível. Quando eu conversava com alguém que era bem sucedido, eu tenho um pouco de preocupação com essa expressão, mas que a gente reconhecia, né? Claro,
todos têm essa habilidade. Eu não conheço ninguém que seja um baita advogado, que tem um baita escritório, que não consiga se comunicar, né? E aí fico lá até formar. Fiquei muito tempo dentro de um gabinete. Logo que saio ali, decidido, saí daqui, aprendi muito. E essa saída foi por quê? Você falou, pô, não é aqui meu Formei, lugar. cara. É assim. Aqui não é negócio público, esse negócio aqui não, Cara, não me deixa em paz. Isso aqui não é um... O funcionalismo público não me atrai, né? Mas ali eu tive bons aprendizados porque eu lidava com o público. Eu fazia atendimento ao público advogado. Mas eu saí dali já forçado por conta da formatura. O juiz com quem eu trabalhava falou: vou ter um colega meu, eu já tenho preenchido a vaga de assessor aqui, que era um sujeito que trabalhava comigo e tal, mas eu tenho um colega que tá precisando, eu já te indiquei. Eu falei, cara, parece bom, né? Mas ele mesmo falou, só que eu acho que não é a sua veia, não, cara. Ele falou assim, vai advogar que vai ser legal. E aí eu volto para esses mesmos escritórios, né? Agora como advogado, e lá encontro com o direito imobiliário. Então, o direito imobiliário foi um acaso completo, não teve nada de história bonita, de sempre gostei do direito imobiliário. Na verdade, pouca gente gosta do direito imobiliário, que ele tem uma aparência de confuso, né? De cartório, de registro, complexo, de burocracia e tal, mas eu encontro lá com o direito imobiliário porque era um escritório que atendia essas demandas. Mas especificamente dentro do direito imobiliário, que é uma gama muito grande, né, de possibilidades, é uma área muito, muito complexa, o atendimento a corretores imobiliários, e ali eu começo a atender nessa frente e fiquei por lá durante... Então foi meio que uma oportunidade que foi surgindo e você foi angariando, foi entrando, pô, não... porque muitas vezes tem isso, né? Às vezes o profissional que faz a advocacia, às vezes ele não... No primeiro é igual médico, né? Nos primeiros anos de faculdade ele não consegue definir qual a especialidade que ele vai fazer, né? E o cara cai num grande perigo, né? Que é o full service, porque o sujeito ele não consegue, não é nem sobre a matéria, isso também custa mais caro, porque você demora mais tempo para fazer a mesma coisa do que quando você tem uma especialização clara. Mas mais do que isso, né? Nós acabamos de falar aqui sobre a importância da comunicação para ter um melhor posicionamento, entender o mercado e tal. E aí, quando a gente fala sobre direito aplicado de forma útil para os clientes, a gente passa pelo entendimento do mercado do cliente. Então, você precisa ter tempo para mergulhar nesse mercado. Se você faz isso em várias áreas, é impossível, né? Humanamente impossível que você consiga ter essa adesão de todos os públicos, né? Você precisa decidir com quem você vai conversar. Isso é um desafio do mercado jurídico, né? Porque eu converso com muitos advogados e às vezes você pergunta qual é a especificidade, o que realmente te distingue, o que te tira da competição, porque são mais de 1,5 milhão de advogados só no Brasil. Dizem que até 2030 vão chegar a 2 milhões de advogados. São mais de quase 500 instituições de ensino só no Brasil, ou seja, tem mais instituições de ensino no Brasil do que no mundo. E aí você pega esses advogados, às vezes, perdidos, né? Para onde que eu vou? Qual é o caminho? E normalmente o caminho natural é esse, você entra naquele que abriu a porta e você vai surfando aquela onda e vai aprendendo um pouco de tudo. Mas acho que chega um momento que você tem que fazer essa especialização, você tem que fazer essa escolha e, óbvio, tem que desenvolver alguns skills, que é o que eu percebo. Às vezes, na academia, por eles não darem essa habilidade, o advogado sai da academia não sabendo contar a sua própria história, não escolher um caminho que vai ser mais exclusivo para ele e único para ele, que ele vai conseguir se destacar. Ele não sabe se vender. Ele não sabe nem se vender para um estágio, ele não sabe nem se vender para uma oportunidade de emprego, porque ele não sabe nem... Ele abraça a oportunidade que vai ter. E às vezes ele entra naquele mercado e fica. Eu tenho advogados que estão 17, 18, 20 anos, de repente, no mesmo escritório. E às vezes me procuram e falam, cara, eu quero mudar, mas acho que caem naquela velha zona de conforto, ou naquela zona de desespero, ou aquela zona de
de sabotagem, de autossabotagem, né? Eu não sei se eu sou melhor do que isso, eu não sei se eu posso fazer algo melhor do que isso, né? E eu sempre converso disso, a especificidade, né? Um caminho mais único vai fazer com que você se distancie da maioria. Né? Você saia do padrão e comece a se tornar exceção, né? O que fez você se tornar exceção dentro do mercado imobiliário, dentro desse escritório? Porque você entrou como estagiário, foi lá para o público, aprendeu, viu que o skill da comunicação, de negociar, de habilidade, entrou no escritório de novo, começou a perceber isso e trabalhar isso, e você se destacou nesse escritório. Né? Você acabou se tornando uma grande referência ali dentro desse escritório. E quando você entra nesse escritório, o que você imaginava ali? Eu vou ser um sócio aqui? Eu quero estar lá onde está esse meu chefe? Não, eu vou abrir o meu. E conta um pouco aí dessa jornada da evolução dentro desse escritório e já nessa especificidade do direito imobiliário. Cara, então, quando a gente começa a trabalhar com a assessoria jurídica para imobiliárias, né? Eu trabalhava sempre com o consultivo, que é o dia a dia ali, atendendo as dúvidas das imobiliárias, dos donos das imobiliárias, das pessoas que lidam ali com a administração de locação, com a intermediação de compra e venda de imóveis, mas também com processos judiciais, né? Ações de despejo. 90% dos casos eram ações de despejo. E aí volto, né, nessa questão do desenvolvimento de habilidade de comunicação, de percepção de ambiente, porque uma hora você está conversando com o proprietário de um imóvel que está lá com uma ação de despejo em curso, sem entender bem, nunca teve um processo judicial na vida. E o seu desafio é fazer com que esse cara entenda que aquela situação dele não é confortável, mas que existe um caminho, né? Existe uma jornada a seguir, tem que passar segurança, né? O cara precisa ter uma ideia de que quem está tocando o negócio é uma pessoa que entende aquilo. Então você começa a ter que se vender, né? Tem que convencer a pessoa de que você está fazendo tudo da melhor maneira possível. Mas esse desafio também acontecia quando você tinha que conversar com a imobiliária sobre questões jurídicas, de orientação, com esses caras para falar, olha, isso pode, isso não pode, o risco desse tipo de prática é maior ou menor e tal. E perceba, são agentes diferentes, pessoas que estão em ambientes diferentes. Ora eu estou conversando com o advogado da outra parte, ora eu estou conversando com o inquilino que não paga o aluguel e vai precisar ser despejado. Então, eu lembro que eu acompanhei despejos, né? E durante esse trabalho eu sempre me preocupei muito com o que as pessoas percebiam do serviço entregue. Então eu aproveitei muitas oportunidades de conversar com as pessoas. E isso gerou um efeito claro, que eu imaginava que haveria, mas não tamanho, que era dos clientes começarem a falar. Quero conversar com esse garoto, né? Eu lembro que eu tinha que conversava pelo telefone, e às vezes encontrava o cara na reunião. Eu falei, mas você que é o doutor Arthur? Eu falei, não é possível. Eu falei, cara, sou eu, algum problema, né? Eu já criava até as saídas pro receio que era gerado quando a pessoa me vive, aquela cara de... Se sentir meio seguro, né? Um cara jovem, novo, super jovem e tal. Mas isso acabou gerando esse destaque, passou por entender que não era só mandar um e-mail. Eu precisava entender se a mensagem estava chegando pro cara. E esse valor foi percebido pelos clientes, de modo que me gerou também uma boa expertise, né, de começar a entender os principais problemas que as imobiliárias tinham, as principais dores que os donos das imobiliárias tinham. Eu queria muito mostrar o trabalho, né, eu queria ser percebido. E aí faço um destaque para um cara especificamente, que foi o Carlos Adolfo, o saudoso Carlos Adolfo, que foi quem me orientou em toda essa jornada. E quando você fala sobre... você pensava em ser sócio? Cara, eu pensava em ser sócio do Carlos Adolfo. Pensava, né? Eu tinha essa admiração muito clara por ele, e ele foi um fio condutor, né? Uma construção assim de personalidade, de forma de lidar. Não existe certo ou errado, existe uma forma que é mais aderente, né? E aí, a partir disso, eu começo a atender as principais imobiliárias, os principais clientes, e perceber, volto aqui à questão de perceber o ambiente. Você precisa entender, né, com quem você precisa conversar. Quando você lida com clientes, hoje já é batido, né? E esse lance da percepção, né? Com quem percepção é tudo hoje, né? Fala, cara, não adianta, você vai fazer o melhor trabalho do mundo e não vai mostrar que fez. Por exemplo, é uma luta que eu tenho lá com
os advogados lá da nossa equipe, que fala, cara, você fez um excelente trabalho, agora mostra que fez o trabalho, né? Porque os caras não percebem, eles não veem a importância de você ter que registrar num comunicado um pouco mais formal tudo que você fez na condução daquele caso para entender que o trabalho precisa ser percebido, né, cara? E eu falo muito isso para os mentorados, para os clientes, marca é percepção. E percepção ela é gerada por uma pessoa. E é isso, você vê todo um esforço e às vezes está guardado a 7 chaves, escondido, e o cliente nunca vai ver valor nisso. Né? E isso é comunicação e é design, né? Total. Isso é design. Eu brinquei outro dia lá no escritório, a gente teve um sucesso num processo específico, e aí eu acompanho quase todos os e-mails lá, né? Rapidamente passo o olho, assim, vejo as comunicações sobre as decisões importantes no processo e tal. E aí tive a curiosidade de parar ali naquele caso e ler uma sentença que foi maravilhosa, um caso super, super complexo que a gente conseguiu e um sucesso do cliente e o envio daquela comunicação de uma decisão tão importante, ele resumiu assim, ó, segue em anexo a sentença proferida no seu caso. Agora, cara, você perdeu a maior oportunidade que você podia ter de mostrar que o trabalho, e aí que eu não tô falando de falar coisa que não existe, Sim. não, cara. É de marcar, né? De falar assim, olha, eu preciso mostrar que o que aconteceu aqui foi também em razão do nosso trabalho, porque são nessas oportunidades que o cliente vai perceber o valor. Sim. E aí as pessoas às vezes deixam isso passar. Isso acontece na condução do cliente no dia a dia, mas acontece em quase tudo, né? E o advogado em si, ele não tem essa sensibilização de entender que, por mais que o trabalho dele é o óbvio, é aquilo que ele tinha que fazer e fazer bem feito, mas ele tem que entender que isso, pro cliente, precisa entrar com uma percepção de valor maior. Porque senão parece assim, ó, você comprou uma casa, entra aí. Não, tem que ter a entrega das chaves, né? Tem que ter a experiência da abertura da porta, tem que ter a experiência do contexto em si. E o advogado, a grande maioria, esquece de gerar essa percepção numa boa comunicação, seja com o cliente ou seja até com o mercado, a conquista de um novo cliente, a conquista de um caso como esse. Então, você acaba se escondendo, né? E o time em si, eu acho que isso é por conta também do mercado em si, né? Porque a OAB tem um monte de restrições, né? Fala um monte de coisa, e às vezes acho que o próprio advogado ele tem parece que é um medo, né, de mostrar, ou também até um medo de mostrar isso para o mercado e alguém vir roubar o teu cliente. Eu acho que deve ter vários fatores que devem passar na cabeça do advogado, assim, né? Quando você vai... Isso, depois que você passa a entender a sua insignificância, né, dentro do tamanho do mundo, começa a perceber que não, ninguém vai olhar o seu cliente, não é nada disso, né? Acho que a gente vive um momento em que a colaboração é importante. Ninguém vai conseguir entender tudo, atender todos os clientes, ainda que seja do mesmo nicho. E você tem muitas oportunidades de colaborar, entender, aprender e fazer de um jeito diferente. Mas eu acho que existe sim esse receio, né? Especialmente dos jovens advogados no que diz respeito preciso fazer essa reserva aqui de... Não, e até dos mais velhos. Eu tenho muitos advogados que já têm uma certa bagagem no mercado. Você conversa com eles, não, eu não preciso disso, eu não preciso falar isso, eu não preciso me expor assim. Mas quando você senta para conversar com ele, ele se compara com o colega. Ele fala, mas meu colega está fazendo isso, ele está aparecendo lá, ele tem menos conhecimento que eu, onde que ele já está? Então, peraí, você se compara ali, mas você não quer mostrar aqui, você não quer se expor aqui, você não quer gerar essa percepção. Então, eu acho que tem muito isso ainda no mercado, né? Algumas crenças limitantes, né? Que travam, às vezes, o mercado, né? Isso deve frustrar, né? Que você olha e fala, uma mega oportunidade que a gente tinha aqui de fazer aumentar a percepção de valor, um e-mail, segue o anexo aí. Cara, porque no caso do advogado, a minha percepção é que, na verdade, a expressão advogado, ela serve para enquadrar, né? O cara é advogado, eu enquadro o que ele faz, ele presta serviços jurídicos e tal. Mas no final do dia, cara, o sujeito quer um conselho, né? Cara, se é jurídico ou não, é uma outra história que você vai fazer o recorte e falar, olha, isso aqui tem um viés jurídico, mas no final você precisa construir uma relação de confiança, de confiabilidade, que o cara vai falar, cara, se você estivesse no meu lugar, o que você faria, né?
E é O isso. posicionamento, né? Qual é o teu posicionamento como conselheiro? O que que você me direciona, né? E os advogados, meu pai conta um caso legal lá no estado de Minas, né, no jornal Estado de Minas, que aconteceu alguma coisa lá e aí ligaram pro advogado e falaram, pô, então, diante disso, como é que eu vou resolver esse problema? Aí o advogado disse, bom, segundo a lei, ele falou, pô, segundo a lei eu sei, cara, eu já entendi que tá errado, né? Mas qual que é o caminho para sair com o menor dano possível? O advogado tem essa dificuldade, esse receio, e às vezes ele coloca isso em prejuízo do cliente de não se posicionar, inclusive nos próprios pareceres e consultas, atendimentos a consultas jurídicas, né? O cara tem um receio até por uma questão de uma decisão judicial, pode vir de várias formas, né? Entendimentos mais variados, tem alguma insegurança jurídica com relação a isso. Então, ele prefere não se expor e registrar ali uma coisa que daqui a pouco não vai acontecer ou não acontece daquela forma e tal. E nisso ele perde a oportunidade de se posicionar. E as pessoas hoje cada vez mais querem esse posicionamento. Não basta mais ser o escritório de advocacia que sempre atendeu os principais clientes. Cara, hoje você vai lidar com um sujeito de 30, 35 anos, rápido, que já sabe muitas vezes do assunto que vai tratar com você. Ele quer sua proposta, ele quer entender qual que é o valor, ele não quer saber se há 20 anos atrás o avô dele te contratava, entendeu? Então, assim, eu acho que isso faz com que a gente precise sair, né? Sair, falar, se posicionar. Agora, do ponto de vista bem prático, Hélio, essa insegurança do recém-formado, ela passa muito por querer atender tudo, né? Quando a gente se posiciona e usa a estratégia de nicho, que eu acho que é algo que não dá para negligenciar, você precisa manter essa intenção, você passa a ter mais segurança sobre as coisas que você fala, né? E aí você tem mais, você mesmo se sente mais preparado para falar sobre determinado assunto. Agora, quando você sabe um pouco de muita coisa, não você sabe não de sabe nada. nada, né? E o empreendedorismo na sua vida? Você ficou nesse escritório, você tinha essa referência, que é o seu grande mentor, você sonhava ali virar um sócio dele, de repente ele não está mais no jogo, você fica ali no escritório, qual é essa formiguinha aí? Começou a coçar a tua cabeça de repente buscar novos desafios, né? E de repente montar o teu próprio escritório. Quando começou essa onda aí? Bom, eu volto a falar, né? Queria ser sócio do Carlos Adolfo, que nos deixou muito jovem, e isso me pegou de surpresa. Eu que tenho uma família muito jovem, né? Meus pais são muito jovens, meus avós são muito jovens, então, por exemplo, eu nunca tinha tido contato com essa situação, né? Falecimento de alguém tão próximo a mim. E aí, com esse fato, né, não resta outro caminho a não ser seguir criar um escritório que tivesse a minha cara, que tivesse mais o entendimento sobre como prestar o serviço jurídico mais próximo do que eu entendo que é o adequado. Quando você está dentro de uma. E aí é difícil falar que não deu certo, né? Pô, os caras estão. E aí falo de vários escritórios. Os caras estão fazendo a mesma coisa há 30 anos e funciona. Não estou falando que não funciona, né? Mas a gente começa a perceber que é possível fazer alguma coisa de uma forma diferente, de uma forma mais agradável, um ambiente que seja um ambiente mais saudável também. E aí eu via que muita coisa precisava mudar, inclusive uma franqueza maior com os clientes no que diz respeito a ser mais direto, né? Pô, cara, isso aqui tá errado, né? Não vou colocar um advogado para atender várias imobiliárias ao mesmo tempo, o cara não sabe fazer processo judicial, o cara não sabe atender consulta, o cara nunca tocou o negócio, o cara não é treinado e tal. Então, assim, a gente acaba entendendo que as pessoas são colocadas dentro de escritório de advocacia sem uma preparação, as pessoas não querem estar ali. É um ambiente, na maioria das vezes, né? Um ambiente ríspido, um ambiente que a pessoa chega querendo ir embora, né? E aí a gente tem a ideia, com meus dois grandes amigos, né? Eu os juntei, o Bruno Costa e o Bruno Castro, que também trabalhavam comigo, mas
a gente decide, então, abrir um escritório cujo posicionamento fosse sem mais floreios, né? Aqui nós fazemos direito imobiliário e precisamente assessoria jurídica para corretores e imobiliários. E esse é o posicionamento que a gente defendeu desde então. E mais, a gente começou a ter que conquistar, e desde o início a gente pensou nisso, conquistar uma gestão profissional enquanto empresa. Escritório de advocacia, geralmente, cada um toca do seu jeito. Quando você abre lá, você tem vários escritórios dentro do mesmo escritório. Então, o Arthur, advogado, sócio, sênior, faz de um jeito. E cada cabeça uma sentença, E aí, cada um com seus objetivos individuais e não em conjunto. e aí você tem seu time, é o que eu tô falando, você tem ali 2 assistentes de um advogado sênior, o cara advoga, ele faz as No final, vamos dividir a sala, o aluguel, a secretária. Faz mais sentido, cara. Isso faz mais sentido, né, do que pensar enquanto empresa. E o cara fica preso a isso, e tem advogado até hoje tá preso a esse universo. Ele acredita, eu não posso sair daqui que eu sobrevivo disso, né? Exato. E não funciona, né? E aí, eu lembro que a gente, quando estava decidindo contratar uma empresa de consultoria em gestão, cara, todo mundo, eu e os meus 2 sócios que fundamos o escritório, nem sabia nada de gestão, a gente nunca teve contato com isso, como é que eu vou contratar, né? Como é que é um processo de recrutamento e seleção? Geralmente é um e-mail rodando entre escritórios gigantes e com recomendações que você precisa ali, vamos fazer agora uma entrevista com essa pessoa que foi bem recomendada. E aí o e-mail rodando com o currículo de um cara. Esse é o processo de seleção dos grandes escritórios de advocacia, assim, dos menos sofisticados do ponto de vista de gestão. E aí, cara, a gente começou a pensar, olha, para o negócio crescer de forma estruturada, a gente tem que começar a pensar agora em processos. A gente precisa pensar agora em estratégia de marca, né? Precisamos pensar em como efetivamente comunicar essa nossa decisão tomada de ser um escritório de advocacia que será, então, uma referência para imobiliárias e corretores. E isso tudo envolve um discurso que não adianta falar para fora, né? Você precisa falar para dentro também. Então, essa conversa ela precisa acontecer dentro de casa e criar um ambiente em que as pessoas queiram estar. Então, eu tenho satisfação de falar que hoje o escritório tem vários programas, né? Esse final de semana teve o C2T Training, que a galera foi para o parque, fez o piquenique, fez uma caminhada, já teve corrida, tem um clube de corrida, a galera tem clube do livro, enfim, uma série de coisas que bastante coisa, né? Que vai engajando. E dentro desse contexto, né? Desses desafios todos que um escritório tem, que um profissional tem. Novamente, você comentou aí a questão da você ter um posicionamento, gerar percepção de valor, ter realmente um engajamento das pessoas certas, né? Então, negócios são as pessoas, então ter as pessoas certas. E dentro desse contexto, você falou sobre marca. E foi ali que a gente se conheceu, né? Sobre construir uma marca forte no universo jurídico. Quando você se conectou com isso e você entendeu, pô, preciso realmente criar uma marca. E isso vai me distanciar dos concorrentes se eu tiver um alinhamento. E normalmente quando eu falo de marca, é bom ressaltar aqui que todo mundo pensa a marca como um logotipo e um site. Eu vou fazer a marca do meu escritório, ele faz o logotipo, um site, põe um monte de corzinha, contrata um designer lá, um freelancer e tá tudo lindo, né? Mas o discurso não é o mesmo que a prática, né? Porque marca é percepção de valor em vários pontos de contato. Quando você entendeu que construir uma marca forte faria diferença para você e para o escritório, porque marca tem a marca pessoal e a marca corporativa, né? A marca do negócio. Quando você entendeu que a gente tem que investir nisso, a gente tem que investir no nosso branding, a gente tem que construir o nosso branding de forma consistente, da porta para dentro, e depois a gente trazer isso para a porta para fora, né? Que é tudo isso que vem construindo até aqui. Quando você entendeu que seria o caminho, e se você acredita nisso também, né? Claro. Eu acredito muito nisso. Na verdade, eu acredito que essa estratégia passa por um autoconhecimento, né? Enquanto organização e enquanto pessoa, né? Eu preciso definir a mensagem que eu quero passar para as pessoas, mas antes eu preciso saber quem eu sou ou quem eu quero ser. Tá? E foi assim, cara, procurando no site, como a maioria das pessoas fazem, né?
preciso de um site parecido com o desse escritório aqui, que eu achei super legal. Isso é muito legal. Eu preciso de um site parecido com esse, preciso de uma marca parecida com essa. Nunca é, eu preciso me distanciar de todos esses, né? Preciso. E aí foi assim, e aí, com todo o discurso que existe, e a teoria e a técnica, né, por trás da construção de uma marca, você consegue entender, cara, de fato, eu preciso gastar energia com isso aqui, porque isso aqui é fundamental para orientar como as pessoas me perceberão daqui adiante. E aí você começa toda uma construção muito filosófica também de o que eu vou fazer, afinal de contas, onde que eu quero chegar, qual mensagem que eu quero passar, né? E isso é importantíssimo para que as coisas tenham início, meio e fim, né? Para você consiga perceber a sua própria evolução. E foi procurando um site que a gente encontrou, na verdade, um mundo, né? Dentro da estruturação do branding e da marca, e tivemos que sentar na cadeira, né? E gastar tempo para pensar o que nosso escritório gostaria de ser. Eu lembro até que quando a gente falou da primeira vez, eu falei, olha, um logo, um site. Eu falei, não é isso que eu faço, né, Arthur? Pô, ele, não, mas o que você faz, né? Eu tentando te explicar um pouco do que era. Quando eu te expliquei, você falou, pô, isso faz sentido. É gerar percepção, é ter um alinhamento de posicionamento, é ter uma coerência, é ter uma tese, é ter uma especificidade, é construir valor. Você falou, você tem que conversar com meus sócios para a gente alinhar isso e gerar. E dentro desse contexto hoje, né? Já fazem aí 3 anos e uns quebrados aí do trabalho de branding, e o escritório já vai para 4? Vai para 5, né? 5 anos, né? O que você sentiu, né, de construir essa marca, não só para o escritório, mas também você percebeu esse valor de construir a tua marca pessoal também? Hoje você é um dos influencers do mercado imobiliário, você aparece em tudo quanto é comunicação no mercado imobiliário. Como é para você chegar nessa melhor marca hoje e olhar e falar, pô, nós estamos construindo uma marca, e marca é construir um legado, e legado é construir realmente uma cadeia de valor da porta para dentro, ter os melhores profissionais, os melhores processos, e isso, uma melhor entrega de experiência, porque não é mais sobre produto e serviço jurídico, a gente já sabe sobre isso, não é mais sobre isso. E da porta para fora, esses investimentos, essa coerência, né, na comunicação, isso está fazendo cada vez mais sentido para você? E se você tivesse que expressar isso para outros advogados, o quanto isso é importante, né, para eles? Cara, é a virada de chave, né? Virada de chave é a grande diferença, né, do advogado que vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Muitas vezes sem ser percebido. É essa falta de mentalidade relacionada a quem ele é e o que ele... Todo mundo tem uma ótima história para contar, né? E é preciso parar para pensar sobre isso. E às vezes ele não sabe nem contar a história dele, né? Não sabe contar a história dele. E é preciso parar para pensar sobre isso. Eu penso muito sobre definir momentos de reflexão para conseguir compreender efetivamente onde que eu quero chegar. O problema é que as rotinas de escritórios de advocacia hoje em dia, elas atropelam os advogados e eles já não têm mais tempo nem para pensar sobre isso, né? E eles acabam sendo relegados ali ao seu próprio próximo dia, cheio de coisas, enfim. E ele acaba não tendo essa percepção, ou tem essa percepção muito tarde. Então, eu diria que mesmo depois de já ter o escritório e começar a construir o posicionamento do escritório, eu tive que parar para entender o que o Arthur vai fazer, né? Como é que o Arthur vai comunicar, onde o Arthur quer estar no que diz respeito a esse nicho que também é muito amplo dentro do direito imobiliário. Então, como é que eu quero passar essa mensagem, né? Isso foi fruto, né, de uma reflexão, de definição de desejos, o que eu quero, como eu me projeto, como é que eu me vejo daqui a 10, 20 anos. E, cara, isso faz parte de uma construção de autoconhecimento que é fundamental para qualquer pessoa. A gente está falando aqui para advogado, mas eu vejo diversas outras profissões. Médico, dentista, corretor de imóveis. Os próprios donos das imobiliárias, as próprias imobiliárias estão envelhecidas também, né? Às vezes elas não sabem nem o que elas comunicam, elas querem vender do
mais baixo padrão, Minha Casa Minha Vida e o alto padrão, e elas não se encontram, aí os próprios corretores estão perdidos, né? E aí eles querem se conectar com todos esses públicos e não tem coerência, né? Não tem coerência, não vai impactar ninguém, né? E não vai se perder. Eu escutei recentemente o Rodrigo Werneck falou sobre a árvore para crescer você precisa podar, né? Sem dúvida. Precisa podar para crescer melhor, para crescer mais forte, você precisa podar os galhos que às vezes saem. Precisamos seguir uma linha, né? Lógica, coerente com relação ao tema que a gente vai abordar e também com relação a como a gente vai abordar, né? Então, Sem dúvida. aí o que eu tenho de experiência relacionada a esse assunto é o valor que hoje eu atribuo a ter parado para pensar sobre isso. Então, o que eu diria é: parem e pensem sobre isso, façam essa projeção. E outra coisa, cara, se você estiver nessa e não estiver gostando e não ver perspectiva, sai fora, porque não é fácil, né? A advocacia é um trabalho difícil, é um trabalho denso, é um trabalho de tomada de decisão. E você precisa estar inteiro o tempo inteiro, né? Você precisa estar inteiro para tomar as melhores decisões e orientar as pessoas com relação aos caminhos que ela vai seguir. Então, se você está no meio termo, cara, ali para e pensa, inclusive sobre a sua continuidade, né, na advocacia. O generalista cada vez tem menos oportunidade em qualquer ramo de atividade e se dividir não é o melhor caminho para somar, né? Você tem que focar e ter especificidade. Enfim, a gente já está caminhando aqui já para quase 1 hora de conversa. Vamos fazendo alguns desfechos aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever nesse canal. Pô, não custa nada, é só um like. Se você estiver no Spotify ouvindo a gente, muito obrigado também. Deixa aí os seus comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like. Se o Arthur puder contribuir com você como mentor, por favor, deixa aí no comentário, marca ele, ele vai deixar aqui e eu vou fazer umas considerações finais aqui para o Arthur. Arthur, um desfecho aqui desse podcast é o seguinte, eu sempre falo para o convidado 2 coisas, né? Uma é deixar uma dica de livro, né? Você falou muito aí diferente, eu vou deixar a minha dica de livro aqui, diferente, tá aqui, Quando a Exceção Dita a Regra. Muito do que a gente falou aqui, não adianta ser o generalista o igual, tem que ser o diferente, criar diferenciação é o difícil. Então já deixo aqui essa recomendação de livro, eu vou querer saber qual é a recomendação de livro do Arthur. E depois vou deixar você à vontade aí para falar os seus canais de comunicação, o seu Instagram, o site do escritório, onde a gente pode encontrar o Arthur, onde a gente pode encontrar o escritório. Enfim, e agradecer, obviamente, pelo teu tempo aí, pela tua atenção. O primeiro de vários que vão vir. Obrigado mesmo por você. O cara veio correu pra caramba, tá aí acabado. Leva a consideração aí do tempo dele. Então vamos lá, Arthur. Considerações finais. Um livro para essa galera toda aí que você acredita que elas leem, podem mudar essa mentalidade, o que você falou, autoconhecimento, e eu acredito muito nisso. Sou um cara que evolui muito no meu autoconhecimento, buscando as pessoas certas, os livros certos, os canais certos, mudando os ambientes, e eu acho que isso é fundamental para qualquer um. Então, se você tiver, além da dica de livro, algum outro caminho aí para essas pessoas, e deixe os seus contatos aí para o pessoal, onde eles podem te encontrar. Cara, tem uma dica importante, né? Especialmente para advogado. Você está falando para citar um livro, eu vou fazer isso, mas a minha recomendação principal para todo mundo que está assistindo, escutando a gente, leia, cara. Leia. Leia como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende. Acho que a leitura é algo transformador e que, para o advogado, e dentro de todo esse contexto que a gente conversou, é algo que traz, né, uma percepção maior e a gente escreve melhor, entende melhor as coisas, cria repertório comportamental, né? Como é que as pessoas se portaram diante de determinadas situações, é um encurtamento do caminho, né, de aprender as duras penas aí do dia a dia. Então, leia sempre, né, o máximo possível.
é o que eu tento fazer. E com relação aos livros especificamente, a gente citou aqui sobre comunicação, né? Tem um livro que me marcou muito, que é Negocie como se a sua vida dependesse disso. Eu esqueci o nome do autor agora, mas a gente coloca depois aí na Sim, a descrição, gente né? vai colocar aí na descrição para vocês. E acho que esse livro resume bem, né, a importância de perceber ambiente, daquilo que a gente falou, de como se portar, de como negociar, de como entender e escutar para conseguir compreender melhor as situações e as coisas que acontecem à nossa volta. E tem um outro livro, que inclusive faleceu recentemente, o Mário Vargas Llosa, que é Civilização do Espetáculo. Essa é uma abordagem mais política, né? Da vida que a gente tem levado hoje, né? Das relações sociais como elas estão hoje. Eu acho que ele traça um panorama geral aí sobre o mundo moderno, né? Claro, com a sua opinião, ninguém precisa concordar, mas traz várias reflexões interessantes e é um livro que eu também deixaria aqui como uma recomendação. E, cara, obrigado, né? Hélio, você faz parte aí de tudo que tem acontecido conosco, né, no escritório, eu pessoalmente, sou muito grato, assim, pelo trabalho seu, da New Growing, e, enfim, eu acho que isso é algo que tem nos dado sustentação, acho que isso é algo que nos dá, de fato, uma força, né, uma segurança para seguir o caminho, uma convicção mais clara, então em nome do escritório, né, fica aqui o nosso profundo agradecimento com relação a todo o suporte que nos foi dado e ter acreditado nisso desde o início, né? E, cara, tô lá falando algumas coisas de direito imobiliário lá no Instagram, né? Arthur Tomasi, @Arthur Tomasi. O escritório C2T ADV, lá no Instagram, o site do escritório tá lá, né? Lá na nossa bio lá do escritório tem todos os canais disponíveis, tem podcast, tem artigo, tem, enfim, uma infinidade de conteúdos lá que todos, né, fiquem à vontade para conversar, os colegas advogados, os que acabaram de criar o escritório, o que querem mudar, se a gente puder ajudar de alguma forma, eu me coloco inteiramente à disposição da turma para bater um papo e trocar. E valeu pela honra aí de ser o primeiro. Primeiraço. Obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pelas considerações. Sempre é um prazer enorme ter parceiros de negócios. E parcerias são duradouras. E óbvio, ninguém é bom em tudo. As coisas nunca vão ser 100%. Eu falo, todo mundo quer ser o 100%. Se você esperar o 100%, você nunca vai fazer. E mesmo quando você estiver fazendo, você acha que está chegando no 100%, você não chegou nem nos 50% ainda. E a vida é muito mais de apanhar do que bater. Então você tem que aguentar apanhar, já diria Rock Balboa, né? Vamos ver quanto você aguenta apanhar. E assim, o trabalho do empreendedor é muito isso. Então eu vou deixar aqui uma mensagem. Eu, um cara que busco cada vez mais minha espiritualidade, né? Então assim, eu estou muito focado nisso. E eu entendo 3 pilares para mim que eu queria compartilhar com você e com todos que estão nos ouvindo hoje. Não inverta a ordem. Primeiro, Deus. Ele vai te dar a sustentação de tudo que você quer. Ele te dá as respostas certas. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando do teu Deus, aquele que está dentro de você, aquilo que você realmente consegue se inspirar, ter fé e ter uma visão de longo prazo para te dar uma sustentação de realizar dos seus sonhos. Segundo lugar, família. Não abra a mão da tua família por dinheiro nenhum. Acho que não vale. Não vale a tua saúde, não vale o teu momento. Valorize a tua família. E terceiro, o trabalho, que é isso que a gente falou aqui, empreender, fazer acontecer. O trabalho para mim é ser útil para o próximo, ser útil para alguém. Seja útil para alguém. Então, quando você for falar para o teu filho, você vai ser advogado, você vai ser médico, porque você vai ganhar dinheiro, não. Mostre para ele, filho, você vai ser útil para quem? Porque ele sendo útil, com fé, com família, com propósito, ele vai ter o que ele merece dentro desse contexto. Então, eu deixo esses 3 pilares, não inverta as ordens, porque eu já inverti e eu me perdi. Então, assim, concentre-se nisso
e tenha fé que as coisas sempre vão prosperar para você. Prosperidade para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Obrigado pelo tempo de vocês. Arthur, mais uma vez, obrigado aí. Puta parceria tremenda. Esse é só o primeiro, acho que a gente vai ter muita coisa para falar. E valeu. Obrigado, gente. Valeu, até mais.